paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus nessa noite? Glória a Deus. Podem se assentar, meus irmãos? Em nome de Jesus. Que Deus abençoe ricamente a vida de vocês. Peço perdão aos irmãos por conta do horário. Irmãos, se eu falar um negócio pra vocês não vão nem acreditar. Eu estou aqui rindo, mas tem 110 pacotes lá em casa parado. Isso é um desespero tão grande que vocês não imaginam. Tudo para hoje, até meia-noite, Jesus, se assim Deus permitir. Mas não é sobre isso que eu quero falar aos irmãos. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo de número 8. Glória a Deus. Livro do Evangelho de Lucas, capítulo de número 8. Louvado seja Deus. Verso de número 40 até o verso de número 48. Prometo não afadigar os irmãos. Já vai dar 9 horas, 2:09. Diz assim o versículo 40: E aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos estavam o esperando. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga. Prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, e estava à beira da morte. E indo ele, apertava a multidão. Uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara todos os seus bens com médicos, e nada os poderes fazer para que ela viesse ser curada. Chegando por detrás de Jesus, tocou na orla da sua veste, e logo se estancou o seu fluxo de sangue. E disse Jesus: Quem é que me tocou? Negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta, a multidão te oprime, e tu dizes: Quem me tocou? E disse Jesus: Alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia se esconder, aproximou-se tremendo e prostrando-se ante a ele, e declarou-lhe diante de todo o povo, por causa que havia tocado e como tinha sido curada. E ele lhe disse: Tem bom ânimo, filho, a tua fé te salvou, vai em paz. Até aí, meus irmãos. Queridos, nós estamos diante de um texto aonde Lucas, em suas narrativas, vai contar um feito de Jesus. Lucas, é bem interessante que Lucas, diferente de Mateus, de Marcos, Lucas ele gosta de detalhar nos mínimos detalhes. Ele, quando está escrevendo o seu evangelho, ele faz questão de mencionar de fato como estava acontecendo. Embora Lucas não andasse com Jesus, mas Lucas, sendo um historiador, sendo alguém que começou a buscar os relatos à feita do ministério de Jesus, ele começa a declarar e a escrever detalhadamente conforme as coisas aconteciam por meio das suas pesquisas. A verdade é que Jesus, quando entra no capítulo de número 8 do livro de Lucas, vai dizer sobre as mulheres que serviam Jesus. Jesus vai contar uma história para chamar a atenção do público, dizendo sobre a parábola do semeador. Jesus vai contar sobre a luz dentro da candeia que clareia toda a casa. Jesus também vai falar sobre a sua família, quem são os seus irmãos, quem são os seus pais. Aí Jesus começa
a mudar um pouco o cenário do livro de Lucas, quando Lucas começa a escrever que agora Jesus começa a acalmar uma tempestade. Então vai dizer que Jesus dá uma ordem para os discípulos, e no meio da ordem a qual Jesus dá aos seus discípulos, aquele a qual ele escolheu debaixo da palavra dele, vai dizer que uma grande tempestade se levanta. Então vai dizer que Jesus, muito manso, muito suave e calmo, apazigua toda aquela tempestade, entra para dentro do barco com os discípulos, e quando Jesus chega do outro lado, na terra de Genezaré, vai dizer que havia um homem endemoniado. Então vai dizer que Jesus expulsa aquele demônio. E quando Jesus acaba de fazer aquele feito de libertar uma pessoa, vai dizer que um homem por nome de Jairo chega até Jesus dizendo: mestre, eu necessito que o Senhor entre em minha casa, porque a minha filha está à beira da morte. Eu imagino o Jairo olhando para Jesus dizendo: ela é uma adolescente de quase 12 anos, e ela está prestes a morrer. A Bíblia vai dizer que uma grande multidão está em volta de Jesus. Essa multidão não é diferente daquela que João capítulo de número 6 vai dizer, porque muitos da multidão iam até Jesus, porque queria ser alimentado por Jesus. Muitos dentre a multidão iam até Jesus levando coxos, paralíticos, mancos, cegos, surdos e mudos, para que Jesus viesse manifestar o poder de Deus sobre a vida deles. Então vai dizer que por onde Jesus estava passando, coisas extraordinárias havia acontecendo no meio do povo, a ponto de a multidão começar a apertar e a oprimir Jesus. Então vai dizer que Jesus ouve o clamor de Jairo, ouve a necessidade dele, e agora Jesus está indo a caminho, até que a história de Jairo e a sua família passa a ser interrompida. O que me chama a atenção é que nesta parte Lucas já não detalha tanto sobre a mulher do fluxo de sangue. Pouco se sabe o seu nome, pouco se sabe sobre a sua história, mas o que Lucas faz questão de mencionar é: ela era uma mulher que padecia de uma hemorragia, de um fluxo de sangue há 12 anos. E esta mulher, Lucas faz questão de dizer que ela gasta todos os seus bens materiais, todos os seus recursos financeiros, todo o seu investimento, ela gasta tentando alcançar a cura. Ela era uma mulher leprosa. E aí nós vamos ter que entrar um pouco acerca dos costumes judaicos, aonde uma pessoa que demonstrava certa enfermidade não podia conviver no meio da sociedade, então ela era excluída do povo, ela vivia em um lugar à parte. Mateus capítulo de número 4, se não me engano, vai dizer que essas pessoas enfermas, a qual as pessoas olhavam e diziam que não podiam ser curadas, elas ficavam em um lugar chamado Vale da Sombra da Morte. Que lugar é esse, pastor? Lugar onde as pessoas que não tinham valor para a sociedade, segundo as suas enfermidades, eram colocadas. E o que Mateus vai dizer é que naquele lugar era um lugar de treva sedenta. Mas vai dizer então Isaías que a terra de Zebulão, de Naftali, haveria de chegar a luz. Que luz é essa? A luz de Jesus Cristo. Então vai dizer que quando Jesus atravessa para o outro lado, a terra de Zebulão e de Naftali começa a ser impactada. Por quê? Porque vai dizer então que a luz de Deus começa a raiar no meio do povo. E quando a luz de Deus começa a raiar no meio do povo, Milênia, vai dizer então que as pessoas passam a ser curadas, as pessoas passam a ser restauradas. E vai dizer então que Jesus começa a pregoar o reino de Deus, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque esta mulher era uma mulher leprosa, uma mulher enferma, que não podia conviver no meio da sociedade, excluída da família, excluída dos ciclos de amizade, excluído do seu povo, da sua terra, da sua cidade, da sua parentela. Vai dizer que ela tenta de todas as formas, de todos os jeitos, alcançar aquilo que ela desejava, mas a situação daquela mulher só piorava a cada momento. E Jesus me disse algo, enquanto eu largava tudo lá para vir para cá. Jesus me fez chamar a atenção acerca da multidão. A multidão são aquelas pessoas sedentas, necessitadas, carentes, que precisam e necessitam de ajuda. Aí Jesus dizia em meu coração enquanto eu estava na moto:
Existem muitas pessoas que estão à minha volta. Existem muitas pessoas que me seguem, mas poucas são as que alcançam a cura e o milagre. Aí eu parei para pensar, vindo com a moto, e eu disse, mas por que, Senhor? Porque ele disse, aonde tem multidão, nem sempre tem um coração contrito e quebrantado. Não é porque tem muita gente que está acontecendo coisas extraordinárias. Por quê? Precisou vir alguém lá de fora, que não podia estar no meio da sociedade. Por quê? Porque ela necessitava de uma cura. Então ela vai dizer, se eu apenas tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. Então eu comecei a entender, porque muitas das vezes, pessoas que chegam dentro da igreja enfermas, doentes, necessitadas, não alcançam a cura, não alcançam o milagre. Porque no meio da multidão, Jesus me dizia, que mesmo a multidão necessitada, mesmo a multidão carente, mesmo a multidão precisando de algo revolucionário no meio deles, algo que viesse fazer com que eles viessem acreditar nos feitos de Jesus. Havia pessoas carentes, havia. Mas essas pessoas necessitadas, que não conseguia reconhecer quem Jesus era, mas que precisavam de um milagre, eram aquelas pessoas que diziam, como pode? Disse que era amigo, deixou Lázaro morrer. Por que eu estou dizendo isso? Porque embora a multidão precisa de cura, precisa de milagre, ela prefere ficar olhando o defeito do outro, ao invés de dizer, eu preciso ser mudado. No meio da multidão, muitas pessoas estão carentes, mas poucas são as que estão dizendo, eu preciso ser transformado, porque ao invés de dizer sobre a minha necessidade, ele passa a olhar para o outro dizendo, olha que coitadinho. As pessoas estão preocupadas com a falha do outro. Elas estão olhando para os outros dizendo, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Mas ela se esquece que acima de tudo ela também é carente. Porque no meio daquele povo, havia pessoas necessitadas. No meio daquele povo, havia pessoas precisando de cura, de milagre. Mas quando eles seguiam a Jesus e entravam onde Jesus entrava, eles diziam como foi louvado aqui, como pode? Ele se assenta e come com pecadores. Porque Jesus estava além da margem, no caminho, e Jesus olhou para o alto, viu o sacrifício de Zaqueu e disse, ei Zaqueu, desce depressa. Por quê? Porque hoje me convém repousar em tua casa. E digo mais, hoje chegou salvação para o seu lar. E todos que estavam ali, observando Jesus sentado, Jesus conversando, em seu coração estava razoando, dizendo, como que pode? Como que ele pode dizer que é Jesus, mas sentar com um pecador? Engraçado, né? Eles também não tinham pecados. Eles também não precisavam aceitar Jesus dentro do seu lar. Mas ao invés de dizer, Senhor, entre na minha casa também, muda a minha história também, muda a minha vida também, eles estavam olhando e estavam dizendo, ele senta com pecadores, Heitor, ele come com pessoas que não valem nada. Aí Jesus está dizendo, por que vocês estão arrazoando em teu coração? Aí Zaqueu dá uma palavra e diz, Senhor, eu não roubei nada a ninguém, mas se porventura eu fiz isso, eu restituirei. Aí Jesus diz, hoje convém, porque chegou a salvação sobre o seu lar. Pessoas que olham para si, não apontando o erro dos outros, mas dizendo, Senhor, eu preciso ser tocado. Eu preciso viver algo diferente daquilo que eu já estou acostumado a viver. E tem um nome para isso. Zona de conforto. Este é um nome que nós não conseguimos, muitas das vezes, pronunciar. Mas Jesus está te dizendo, você quer cura nessa noite? Quero, Senhor. Você quer uma restauração no seu lar? Quero, Senhor. Você quer que eu mude a sua história? Quero, Senhor. Então saia da sua zona de conforto. Porque muitas das vezes, irmãos, sair da zona de conforto é um ato de perigo.
É um ato de você deixar aquilo que te traz segurança. Por quê, pastor? Porque aquela mulher, se fosse vista dentro da sociedade, no meio da terra, aonde ela estava passando, certamente poderia ser apedrejada. Mas ela estava dizendo: se eu apenas tocar em suas vestes, certamente eu serei curada. Alguém está olhando e está dizendo: não importa o que aconteça, eu tentarei a qualquer custo, porque se eu chegar até Jesus, a minha vida pode ser transformada. Então ela vence as dificuldades. Ela ultrapassa as barreiras, ela rompe os impedimentos, e quando ela chega até Jesus, a multidão a apertando, oprimindo. Eu imagino, irmãos, que fosse algo semelhante lá no Brás, no dia 24 de dezembro, um grande público, aonde não tem como você nem cair de tanta gente que tem. Já pegou o terminal Parque Dom Pedro, 6 horas da manhã, não tem como você cair, irmão, no ônibus nem no trem, de tanta gente. Porque saiu todo mundo da sua casa, toda a cidade parou para ir até Jesus. O que me chama a atenção é como que essa mulher conseguiu passar entre as brechas para chegar até Jesus. Tem um nome para isso: determinação. Seja determinado no seu propósito, custe o que custar. Não desista. Sabe por quê? Você está perto do seu milagre. Ainda que seja difícil, ainda que a situação esteja adversa e contrária, você está perto daquilo que você tem buscado tanto. É apenas mais alguns metros, é apenas mais alguns metros de distância, e você vai chegar até os pés de Jesus. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Senhor me dizia quanta dificuldade nós temos passado, quanta perseguição nós temos passado, quantas lutas nós temos passado, e o que nós temos ouvido desde a nossa conversão é: Jesus está voltando. Ou você aceita Jesus agora, ou daqui a pouco pode ser tarde demais. Aí aquela mensagem entra dentro do nosso coração, e nós começamos a imaginar: eu aceito Jesus aqui agora e amanhã ele volta. Eu estou salvo, vou para o céu. Pois bem, tem gente que já tem 50 anos de evangelho e Jesus não voltou ainda. Mas Jesus vai voltar. Romanos 13:11 vai dizer: é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está mais perto de nós agora do que quando aceitamos a fé. Não importa o tempo que você está no evangelho, tenha certeza, é apenas mais alguns passos, e você vai chegar até os pés de Jesus. E quando você chegar até os pés de Jesus, toda a sua necessidade será suprida para a glória e louvor dele, em nome de Cristo Jesus. Mas você precisa perseverar, irmãos. Você precisa dar continuidade naquilo que você começou, embora seja difícil, embora a caminhada tenha te causado dor, embora a caminhada tenha te causado alguns constrangimentos, está tudo bem, está tudo certo. O importante é prosseguir em direção ao alvo, olhando para o autor e o consumador da nossa fé. Sabe por quê? Ele vai enxugar toda lágrima dos nossos olhos, ele vai tirar toda a tristeza, ele vai tirar todo o medo, toda a insegurança. Jesus está dizendo: é só mais um pouquinho, ainda que venha doer, se esforce um pouco mais, porque enquanto você se esforça em me tocar, certamente de mim sairá virtude para suprir conforme a sua necessidade. Aquela mulher, ela rompe as barreiras, as limitações. E quando ela chega e toca em Jesus, Jesus nota que algo diferente acontece. Aí Jesus vai dizer: alguém me tocou. Os discípulos olhando, sem entender muita coisa, Pedro olha para Jesus e diz: mestre, a multidão
está em volta de você te aperta, te oprime, e o Senhor diz: alguém me tocou? Em outras palavras, se fosse na língua contemporânea de hoje, Pedro ia olhar para Jesus e diz: Jesus, calma aí. Você está no meio de um fluxo de gente, aonde muitas pessoas vieram aqui para ver os teus sinais. A multidão está à sua volta, te apertando e te oprimindo, e você preocupado com quem está te tocando. Não faz muito sentido, porque você está no meio de um monte de gente. Mas Jesus olha para Pedro e diz: alguém me tocou. Só que este toque foi diferente daquilo que a multidão está fazendo. E eu digo a você por quê? Porque de mim saiu virtude e saiu poder. O que Jesus estava dizendo para os discípulos e ensinando eles é: embora muitas pessoas estão ao meu redor e me seguindo por onde eu passo, alguém me tocou diferente daquilo que estão fazendo. Alguém veio com um propósito diferente daquilo que os outros vieram. Porque a multidão estava esperando receber pão. A multidão estava esperando ver Jesus fazer um milagre na casa do Chiquinho da perna torta, na casa do Francisquinho. Mas eles também precisavam. Aí vem alguém rompendo a história, determinado, disposto, porque já não aguenta mais tanto sofrimento. Como foi falado aqui, quando Davi entra na caverna de Adulão, está fugitivo. Quantas pessoas entram dentro da igreja precisando e necessitando de uma palavra, precisando de um abraço, precisando de uma oração. Mas quantos estão dentro da igreja com a mesma situação há tanto tempo, e vê uma pessoa vindo de fora e recebendo uma cura, recebendo um milagre, sendo abençoado, sendo próspero, e ela passa a olhar para ela e dizer: mas e eu, Senhor? Às vezes o que falta para você, irmão, é um pouco mais de determinação. Eu estava lendo hoje pela manhã Tiago no meu devocional, e Tiago, quando está escrevendo a sua epístola, a sua carta, Tiago me chama a atenção porque ele começa a chamar a atenção da igreja. O povo, os judeus que viviam naquela época, estavam dispersos após a crucificação de Cristo, após a sua ressurreição, após a perseguição. Mas é de se entender que por conta da necessidade, por conta da dificuldade, por conta da angústia que aquele povo estava vivendo, debaixo do Império de Roma, era normal que muitos deles viessem se enfraquecer. Mas Tiago, quando começa a escrever a sua carta diretamente para a igreja, ele começa a dizer: olha, vocês precisam continuar crendo e acreditando, vocês precisam voltar àquilo que vocês faziam antes. Aí Tiago me chama a atenção porque ele vai dizer: vocês estão fazendo aliança com o mundo, vocês não sabem que o Espírito Santo tem ciúmes de vocês, mas vocês estão preferindo se aliar com as coisas deste mundo e esquecendo que aquilo que Deus deu é eterno. Ou vocês não sabeis que o Espírito Santo tem ciúmes? Tiago está dizendo: você precisa voltar, você precisa continuar, você precisa deixar as coisas loucas deste mundo, você precisa endireitar a sua vida, você precisa continuar no seu propósito. Aí Tiago vai dar um tapa na orelha daquele povo e vai dizer: porque vocês estão dizendo eu tenho fé, mas eu digo a vocês que fé sem obra é morta. Aí o outro diz: mas eu tenho obras. Vai mudar muita coisa não. Um tem fé, mas não tem obra. O outro tem obra, mas não tem fé para acreditar naquilo que está acontecendo. Aí ele vai dizer o seguinte: não adianta você olhar para o seu irmão e dizer eu tenho fé, e o seu irmão olhar e dizer para você: mas eu tenho obra. Isso não vai mudar nada, porque a fé sem obra ela é morta.
Aí o Senhor Jesus me deu um chacoalhão nesta manhã, porque eu parei para pensar, eu estava pensando acerca de evangelização, de ganhar almas. Eu estava dizendo: Senhor, a gente precisa ir atrás desse povo, a gente precisa ir atrás dessas almas que precisam e necessitam e estão sem força. Aí Deus disse ao meu coração: mas tem muita gente que tem fé, mas ela não tem obra, e muita gente que vai para a obra, mas não consegue acreditar. No meio da igreja tem pessoas que oram para que vidas sejam alcançadas, mas elas não conseguem fazer a obra de ir para a rua e entregar um folhetim e dizer: eu posso orar por você, eu posso entrar na sua casa, eu posso fazer um culto, uma oração. Mas ela está dizendo: Senhor, alcança. Não adianta eu orar e dizer: Senhor, alcança, se eu não movimentar os meus braços. Não adianta eu estar com uma mulher do fluxo de sangue dizendo: tem alguém dentro da cidade que pode me curar, mas eu vou ficar aqui fora, porque se eu entrar, talvez alguém pode me matar. Não tenho porquê de saber que após Davi assumir o trono, Absalão vai desejar a ponto de querer matar e ele vai ficar lá. Não, eu preciso fugir daqui. Foi dito aqui, Deus dá um tempo para todas as coisas. Não adianta nós orarmos pedindo cura, se quando nós entramos para andar com Jesus, nós ficamos olhando para as coisas que são passageiras, a ponto de ver: o irmão aceitou a Jesus agora, olha que bênção, foi batizado, foi curado, a família foi alcançada, mas e a minha, Jesus? Não adianta você orar pela sua família, pedindo salvação e cura, sendo que você não é a luz da candeia lá dentro da sua casa. É muito fácil orar por cura, por libertação, e ficar com os meus braços cruzados esperando que venha cair do céu, irmãos. Você precisa fazer a sua parte. Se você sabe que Jesus está no meio da cidade, aonde ele passa, a sua fama é que os coxos voltam a andar, os paralíticos, os mancos, até os mortos ressuscitam, você vai ficar do lado de fora da cidade ou você vai entrar? E quando você entrar, tenha determinação. Você não vai sair da mesma forma que você entrou. Quando você entrar dentro da cidade e se deparar com a multidão, tenha certeza, vai ser difícil, porque estreito é o caminho, vai ser apertado, mas quando você alcançar o alvo, certamente Jesus vai dizer: minha filha, vai em paz, porque a tua fé te salvou, você está livre deste teu mal. Você precisa continuar acreditando, você não pode parar agora, porque pessoas estão esperando por você. Você não pode parar agora, porque a sua casa precisa de você. Você não pode parar agora, porque o seu esposo, a sua esposa, a sua família precisa e depende de você, cara. Você precisa continuar, você precisa avançar, você precisa romper os protocolos, você precisa dar um passo, saia da zona de conforto. Quando Deus chama Ezequiel e diz: Ezequiel, começa a medir aí. Ezequiel vai medir, a água está no joelho, a água está não sei aonde. E quando ele chega a um certo momento, ele diz: eu não posso mais avançar. Por quê? Porque se eu avançar, a água vai me submergir. Pois é bem no meio que eu quero você. Porque enquanto você continuar no raso, no conforto, qualquer coisa você volta para a beira da praia, está tudo certo. Eu paro por aqui, não tem problema. Mas quando você está no meio, não tem para onde você voltar. Ou você continua prosseguindo ao alvo, ou você morre aonde você está. Aquela mulher, ela tocou em Jesus. E quando ela tocou em Jesus, toda a vida dela foi transformada. Eu vou fazer uma pergunta, e eu encerro aqui. Quem aqui necessita de ter uma vida transformada por Deus? Quem aqui necessita de ter uma vida mudada, uma família restaurada, um casamento curado, liberto, uma família saudável? Todos nós precisamos. Agora eu te pergunto, o que é que você está fazendo para mudar esta situação? Você precisa descruzar os seus braços. Você precisa começar a trabalhar para Deus. Porque enquanto você trabalha para Deus, Deus cuida de você.
buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Se coloque de pé em nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração, não precisa vir aqui à frente, mas eu quero fazer uma oração específica, para que você, quando vier ao culto, venha determinado com o propósito que você saiu da sua casa. Eu tenho certeza que a sua determinação, a sua coragem, a sua fé vai fazer com que você vença todas as dificuldades. Então nós vamos orar. Você tem motivos para orar nessa noite? Então nós vamos orar. Pai, nós aqui estamos diante de Ti, Senhor. Nós aqui estamos porque precisamos e necessitamos. Meu Pai querido, eu peço a Ti nesta noite, Jesus, nos encoraja, Senhor, nos tira desta zona de conforto a qual nós muitas das vezes temos entrado, a qual muitas das vezes nós temos escolhido, Senhor. Escolhido porque temos medo, escolhido porque muitas das vezes nós não temos outra opção a não ser de se esconder e aceitar a nossa realidade. Pai, eu oro a Ti nesta noite, Jesus, pedindo para que o Senhor nos cubra com Teu sangue, pedindo para que o Senhor nos ajuda, pedindo para que o Senhor vai de encontro, vai à frente, nos dando vitória, Senhor. Pai querido, quantas das vezes nós saímos dos nossos lares até determinados, mas em meio ao caminho, Senhor, meu Pai querido, perdemos o propósito. Jesus querido, nós Te pedimos nesta noite, Senhor, que nós possamos alcançar do Senhor aquilo que nós viemos buscar, Pai. Oh Espírito Santo, que a Tua vontade, Senhor, meu Pai querido, possa permanecer sobre as nossas vidas, e que nós venhamos, meu Pai querido, entregar a Ti aquilo que nós temos, aquilo que nós somos, abrindo o nosso coração diante da Tua presença. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quantas horas do relógio se demoram a passar. Muitas vezes não consigo os Teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em Ti, eu creio em Ti, eu olho para Ti, espero em Ti. Olha só, quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Nunca, nunca se esqueça que o mar eu posso acalmar
e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Este tempo é necessário para te amadurecer. E depois tem novidade pra você. Eu cuido de ti. Olha Deus dizendo: eu cuido de ti. Descansa em mim. Espécie a sorrir. O que eu tenho é bem melhor, pois só eu sei do amanhã. Então recebe o abraço meu, pois da tua vida cuido eu. O que eu tenho é bem melhor, pois só eu sei no amanhã. Então recebe o abraço meu, pois da tua vida cuido eu cuido, eu cuido. Comece a sorrir. Eu imagino que quando nós entramos pela porta da oração e entregamos ao Senhor todas as nossas queixas, as nossas necessidades, e apresentamos diante dele as nossas causas, eu imagino que naquele momento o Senhor, sendo bom, derrama sobre nós o bálsamo, derrama sobre nós aquilo que nós precisamos para estancar as nossas feridas. E eu imagino que enquanto nós buscamos o Senhor Jesus através das nossas orações, o Senhor é aquele que nos dá a resposta, é aquele que nos alcança quando nada jamais fazia sentido. Eu imagino Deus dizendo: o que eu tenho é bem melhor, pois só eu sei do amanhã. Então recebe o abraço meu, pois da tua vida cuido eu cuido de ti, eu cuido de ti. Descansa em mim, comece a sorrir. Aplauda o Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Estenda aí as suas mãos em forma de receber que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, as doces e ricas consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos nós, não só hoje, não somente agora, mas para sempre. E
todos nós diremos em uma só voz: amém. Sejam todos abençoados em nome de Jesus, para a glória de Deus.